Olá, Clarice, seja muito bem-vinda. Estou aguardando aqui o pessoal entrar, escrevendo aqui o tema da nossa live. Hoje a gente vai falar sobre como nós, servidoras públicas, conseguimos se aposentar milionárias, né? O tema da nossa live é direcionado para servidoras públicas, mas tanto servidores públicos também, como outras classes também podem sim se aposentar com um patrimônio milionário. Então hoje a gente vai ver, vamos só deixar o pessoal entrar, dar uns minutinhos, eu marquei a live para as 20 horas, vou dar um espacinho, entrei um pouquinho antes, para a gente poder já ir organizando a casa e o Instagram e ir notificando o pessoal para poder entrar na live. Hoje o tema vai ser bem interessante, vai aprender como fazer o passo a passo para chegar ao primeiro milhão, para ter um patrimônio na aposentadoria ou até mesmo antes, só depende de você, milionário. Então a gente vai conversar bastante sobre isso hoje. Eu vou mostrar para vocês não apenas uma forma, mas duas formas de vocês chegarem a um patrimônio milionário na aposentadoria. Seja bem-vinda, Rosângela também. Bom, meninas, tô vendo aqui carinhas novas aqui no canal. Eu vou me apresentar e a gente já vai começar a conversar. Vou pedir a vocês que tem um aviãozinho aqui embaixo, se vocês puderem compartilhar e chamar o máximo de pessoas para a nossa live, eu tenho certeza que vai agregar cada vez mais conhecimento na vida de todos nós, né? Servidoras públicas ou não, é importante que a gente tenha esse conhecimento, que a gente saiba que é possível chegar ao marco de R$1 milhão. Todos nós podemos chegar a esse marco de R$1 milhão. Então vamos lá, aguardar só mais um pouquinho. Eu vou pedir um pouquinho da paciência de vocês, só para dar uns instantezinhos para o Instagram notificar o pessoal, tá? Normalmente eu faço essa live no YouTube, só que hoje eu resolvi fazer aqui no Instagram. Convidei um pessoal bem legal para fazer parte aqui da live com a gente. Vamos lá, vamos aguardar um pouquinho, tá quase na hora. Bom, o Rico do Zero, esse canal aqui que vocês estão entrando, o canal Rico do Zero, com todas as suas redes sociais, é um canal de educação financeira, onde eu, planejadora financeira e especialista em investimentos, busco mostrar para vocês como vocês podem se organizar, se planejar para atingir cada um dos projetos financeiros de vocês, sem depender de empréstimos ou ter que ficar refém de cheque especial, de cartão de crédito ou dos consignados. Então você pode, com o que você ganha hoje, realizar todos os seus projetos financeiros. E atingir o marco dos R$1 milhão pode ser o seu projeto financeiro. Então, se esse for o seu projeto de vida, o seu projeto financeiro, você pode ter certeza que é um projeto atingível, desde que você esteja disposta a fazer o que tem que ser feito para atingir o seu projeto. Por isso, é que eu bato bastante aqui na tecla de que os projetos que a gente traça para a nossa vida, os projetos financeiros que a gente quer atingir, eles devem ter algumas características essenciais. Esses projetos, eles precisam estar de acordo com aquilo que a gente acredita, com o que a gente acha que é justo e que é importante para a nossa vida. E não só para a nossa vida, mas para a vida das pessoas que a gente ama, que estão junto da gente o tempo inteiro, normalmente nossos esposos, filhos, pais. Então, os nossos projetos, eles devem sim ser bons para nós e para as pessoas que nos rodeiam, porque só assim você vai conseguir ter a motivação necessária para fazer tudo o que tem que ser feito para atingir esse projeto financeiro. E se o seu projeto é realizar o seu primeiro milhão, é atingir o seu primeiro milhão, ou se aposentar com R$1 milhão na sua conta,
Hoje você vai ver que isso é possível, basta que você se planeje para isso, se organize e saiba o caminho que você deve percorrer para atingir esse objetivo. Então, é esse o nosso tema de hoje, a gente vai conversar bastante e se vocês tiverem qualquer dúvida, é só deixar nos comentários, porque mesmo que a live acabe, eu vou responder a todas as perguntas, tá certo? E se porventura, por algum motivo, eu não responder a sua pergunta, é só você mandar um direct. É só você me mandar no direct ou então deixar nos comentários do vídeo que vai ficar gravado no YouTube e ficar... Espera aí que tá chegando a mensagem aqui, tá trazendo. Bom, gente, se surgir alguma dúvida no transcorrer da nossa live, é só vocês deixarem nos comentários que eu respondo com um enorme prazer, tá certo? Então vamos lá. Como é que eu consigo, sendo servidora pública, como é que eu consigo, sendo servidora pública, atingir o meu primeiro milhão? Ou ter uma aposentadoria milionária investindo o meu dinheiro? Então é isso que a gente vai conversar hoje. Eu vou trazer para vocês duas formas que vocês têm de atingir o primeiro milhão. Mas antes é importante que vocês saibam que todo projeto precisa o quê? De disciplina. E hoje até fiz um post aqui no Instagram falando sobre a questão da disciplina. Como é importante que a gente tenha disciplina nos nossos projetos, na nossa vida financeira, em tudo que a gente quer realizar na vida, é importante que a gente tenha disciplina. E como é que a gente faz então, sem mais delongas, para atingir o nosso primeiro milhão? Bom, eu trouxe duas formas da gente chegar lá. A primeira é a forma mais simples, é uma forma que normalmente pode ser utilizada pelos investidores mais conservadores ou então pelos investidores iniciantes, aqueles que estão começando agora, que ainda estão com medo de arriscar. Então, eles podem começar através desse instrumento que eu vou falar para vocês. Então, essa forma que eu vou mostrar primeira de atingir o primeiro milhão é a forma mais conservadora e mais simples de se fazer isso, tá certo? Deixa eu dar aqui boas-vindas. Rosângela, boas-vindas. Luizinho, Luciene, todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. A gente está falando hoje para servidoras públicas, mas também para todas as demais classes. É sempre bom agregar valor, conhecimento. Boa noite, Luciene. Vamos lá. Então, eu acabei de falar para o pessoal que se o seu projeto financeiro é atingir o primeiro milhão, hoje vocês vão saber como. E eu não vou trazer apenas uma forma de você atingir o seu primeiro milhão, mas duas formas que vocês podem utilizar. Como eu estava falando, a primeira forma é uma forma mais simples de se fazer. E vocês podem, assim que acabar a live, vocês podem conferir isso tudo que eu estou falando para vocês. E essa primeira forma é qual? Através do título Tesouro IPCA+, emitido pelo governo federal. Esse título, ele é negociado na plataforma do Tesouro Direto. É um título que protege o seu poder de compra, protege o seu dinheiro da inflação e garante ainda um juros real no seu investimento. Então, você pode se organizar e se planejar para investir mensalmente nesse título e atingir o seu primeiro milhão. E para você saber isso, quanto você precisa investir todos os meses para chegar ao marco do primeiro milhão, é só você fazer a simulação no site do Tesouro Direto. Mas hoje eu conferi lá no site e eu verifiquei que o Tesouro IPCA+ 2035, ele está dando uma taxa real de 4,7. Então, eu vou usar essa taxa real que eu tirei do Tesouro Direto hoje para fazer a simulação para vocês. Então, se você estiver investindo através de um título que garanta o poder de compra do seu dinheiro e te dê uma taxa real de 4,7,
vocês vão ver aqui, através da simulação que eu vou passar para vocês, que é possível chegar a esse marco com um valor determinado, tá certo? Então, a gente tem a taxa de juros que você estaria investindo nesse título, que é 4,7. Então, para a gente fazer qualquer cálculo, qualquer simulação dentro de um planejamento financeiro, a gente precisa de algumas informações. Então, você, na sua vida, precisa determinar algumas coisas para que a gente consiga fazer essa simulação dentro de um planejamento financeiro. Então, vamos lá. O que eu preciso saber para fazer essa simulação de investimento e saber quanto eu preciso investir todos os meses, a que taxa eu posso investir e por quanto tempo eu vou precisar investir. É importante que vocês saibam qual é o objetivo de vocês, aonde que vocês querem chegar. Então, nesse caso aqui, a gente tem o objetivo de atingir R$1 milhão. Esse é o nosso projeto, esse é o nosso objetivo. Ok, primeiro ponto, tá tudo certo, projeto definido. Qual é o tempo que você tem? Digamos que você tenha hoje 30 anos. Você é uma servidora pública, tem 30 anos de idade, então você vai se aposentar lá para os 60, 62 anos. Então, digamos 62 anos, você tem o quê? 32 anos para aplicar. Então, se você deseja se aposentar com 1 milhão na sua conta, você sabe que você tem 32 anos para investir. Isso é muito bom, porque dentro dos investimentos, quanto maior for o tempo que você tem para aplicar e para atingir esse objetivo, menor será o valor que você vai precisar aportar hoje e maior será o poder dos juros compostos. Então, se você tiver um horizonte de tempo mais longo para atingir o seu projeto, melhor será para você. Você vai ter o benefício dos juros compostos trabalhando a seu favor e vai precisar poupar menos para esse objetivo. Então, eu vou trazer para vocês a simulação com 10 anos, 20 anos e 30 anos, tá certo? Mas primeiro vamos definir essas premissas. Então, a gente precisa saber qual é o objetivo, ou seja, qual é o montante que eu preciso acumular, qual é o meu valor no futuro. Eu preciso saber qual é o meu prazo, quanto tempo eu tenho para acumular esse dinheiro. Preciso saber também qual é a taxa que eu vou conseguir. Por exemplo, aqui eu vou trazer para vocês duas simulações. Uma com a taxa do Tesouro IPCA+, que está 4,7 ao ano, e outra taxa na segunda forma que eu vou explicar para vocês que vocês podem atingir o seu primeiro milhão. Então, vocês precisam saber mais ou menos qual é a média da taxa de juros que vocês vão estar garantindo todos os anos. É uma coisa certa? Não, não é uma coisa certa. Mas se a gente trabalha com uma taxa conhecida, como é a taxa do Tesouro IPCA+, a gente tem uma certeza muito maior de que a gente vai estar fazendo um planejamento correto. E não adianta, vocês fazem um planejamento hoje, esse planejamento ele precisa ser revisitado, vocês precisam estar em constante avaliação. Então, é necessário que vocês determinem uma data para que seja reavaliada as premissas dos seus investimentos. Então, você precisa, por exemplo, definir uma data de aniversário. Então, uma vez por ano, você vai reavaliar a sua estratégia, a estratégia que você montou para atingir aquele determinado projeto. Vai ver se as premissas foram atingidas, se você conseguiu alcançar a taxa de juros que você determinou como meta, como benchmark. Então, nesse momento, uma vez por ano, você vai reavaliar essas premissas. Mas quando você começa, você precisa defini-las. Então, para definir essas premissas, a gente precisa olhar para o mercado. Então, eu preciso saber quais são as taxas que estão sendo atualmente trabalhadas no mercado, para poder fazer uma análise mais justa, mais correta do meu projeto financeiro. Então, eu preciso definir uma taxa, preciso definir o valor que eu quero atingir, preciso definir o meu prazo, tá ok? E com essas três informações, eu já consigo saber fazer os cálculos e definir qual será o valor que eu devo poupar e investir todos os meses.
Então, como eu falei para vocês, para quem está chegando agora, eu vou trazer para vocês, na verdade, porque estratégias tem várias. Então, quanto maior for o conhecimento de vocês sobre investimentos, mais meticulosos vocês serão, mais a estratégia de vocês vai ser mais funilada, né? Vai requerer assim umas nuances diferentes, porque o conhecimento nos permite diversificar mais, buscar outras fontes de investimento. Mas se você não tem esse conhecimento hoje, não é isso que vai te impedir de atingir o seu primeiro milhão, não, tá? A única coisa que pode te impedir de atingir o seu primeiro milhão é você mesmo. É isso não ser um projeto tão importante na sua vida. E aí você vai automaticamente se boicotar. Então você é o seu único rival e é somente você que pode te atrapalhar a atingir o seu projeto financeiro. Então você definiu essas 3 premissas. Então você definiu o valor que você precisa atingir, o prazo que você tem e a taxa que você vai buscar, tá certo? Então, com essas 3 informações, a gente já consegue definir qual é o valor que vocês devem poupar e acumular todos os meses para atingir o primeiro milhão. E como eu falei, tem a forma mais simples, que é investindo através do título IPCA+, e aí a data, porque esses títulos, eles têm uma data. Por exemplo, hoje a gente tem o IPCA mais 2035, a gente tem o IPCA mais 2045. Então você pode olhar lá no site do Tesouro Direto e olhar para o seu horizonte de tempo e definir qual é o título que você vai utilizar. Mas tanto o 2035 quanto o 2045 estão com a mesma taxa de juros real, 4,7. Tá? E é essa taxa que eu vou utilizar. Na verdade, eu utilizei a taxa até de 4 ao ano para fazer a simulação para vocês. E a segunda forma que eu trago para vocês aqui é você montando uma carteira diversificada de investimentos. Então, se você hoje escolher montar uma carteira diversificada, e quando eu falo de diversificação, eu estou falando colocar um pouco de renda variável, um pouco de ativos pós-fixados, que são aqueles ativos indexados à taxa de juros, um pouco de um ativo atrelado ao IPCA. Então, você diversifica a sua carteira. Dentro da renda variável, você divide entre fundos imobiliários e ações. Essa diversificação, ela tem vários benefícios para você, além da rentabilidade. Porque quando você diversifica, você tende a aumentar a rentabilidade do seu investimento, da sua carteira como um todo. Uma carteira diversificada, ela tende a ter uma rentabilidade muito maior do que a rentabilidade que é acordada nos títulos públicos, no caso que a gente está tratando aqui no Tesouro IPCA+. Então, se você optar por montar uma carteira diversificada, você vai ter o benefício de estar investindo em ativos um pouco mais arriscados e, por conseguinte, ter uma rentabilidade maior. Então, se a gente montar uma carteira com fundos imobiliários, ações, títulos pós-fixados atrelados à taxa Selic e títulos indexados ao IPCA, a gente consegue, e eu fiz aqui a simulação para vocês, com uma taxa de juros de 9% ao ano. Isso para uma carteira conservadora. Então, colocando apenas uma pequena parte, tipo 10% do seu portfólio como um todo, na renda variável. Então, se você colocar 10% em renda variável, dividindo entre fundos imobiliários e ações, e colocar ainda Tesouro IPCA e Tesouro pós-fixado, no caso Tesouro Selic, você consegue uma rentabilidade de pelo menos 9% ao ano. Isso com uma diversificação. Uma diversificação conservadora, que é o que eu estou mostrando para vocês aqui. Se você tem um perfil mais moderado, mais agressivo, você vai aumentar a quantidade de renda variável na sua carteira. Essa é a diferença. Então, um perfil conservador tende a ter menos renda variável na carteira. Por quê? Por conta da oscilação. Um perfil conservador não tem estômago para aguentar essas oscilações.
Então, é importante que você também seja condizente com o seu perfil de investidor, que você respeite o seu perfil de investidor. Porque se você não respeitar o seu perfil, você provavelmente vai acabar tirando dinheiro da aplicação e tendo perda financeira, porque você não vai aguentar ver o dinheiro, a oscilação do seu patrimônio. Então, o valor das suas cotas de fundos ou das suas ações subindo e descendo, no percorrer aí de 20 anos, de 30 anos. Então, você provavelmente não vai aguentar isso. Então, por isso, um investidor conservador, 10% em renda variável, é um percentual considerável que já ajuda muito na rentabilidade da carteira de vocês. Pessoal, para dar continuidade, eu vou pedir ao pessoal que dê um joinha aí, se vocês estão curtindo. Se vocês tiverem perguntas, é só colocar aqui no chat que eu respondo com enorme prazer, tá certo? Sejam todos muito bem-vindos, eu estou vendo muitas carinhas novas aqui e o canal está aberto para vocês, eu respondo perguntas sempre. Pode ser no direct, pode ser nos comentários das postagens, estou sempre à disposição de vocês. A planejadora financeira aqui também é servidora pública, entende perfeitamente as dores de cada um de vocês e eu estou aqui disposta a ajudar, tá ok? Então vamos lá, definidas as nossas premissas, entendido que você precisa ter isso como um projeto financeiro, um projeto da sua vida, que esse projeto precisa ser alinhado com o que você acredita que é bom para você e para as pessoas que você ama. E entendido que você deve sempre respeitar o seu perfil de investidor para que você não se boicote no transcorrer dos anos, para que você não boicote a sua estratégia, você precisa estar alinhado com o seu perfil de investidor. Então, feito isso, definidas essas premissas, e eu vou trabalhar aqui com um percentual com uma carteira diversificada de 9% ao ano, é uma carteira conservadora, com no máximo 10% em renda variável. Se você aumentar a proporção de renda variável, você tende a aumentar a rentabilidade da sua carteira como um todo, tá certo? Então, as simulações que eu vou trazer para vocês, elas têm no perfil mais conservador de todos, aquela pessoa que não quer de jeito nenhum investir em renda variável, 4% ao ano, que é o que a gente está conseguindo hoje no Tesouro IPCA+ 2035. E aquele perfil conservador que aceita correr um pouco de risco e tem ali até 10% do seu patrimônio em renda variável, a gente vai trabalhar com 9% de rentabilidade da carteira como um todo ao ano. Lembrando que essa rentabilidade é uma rentabilidade real. O que quer dizer, Elaine, rentabilidade real no investimento? É aquela rentabilidade onde já foi descontado a inflação. Então, quando eu pego um IPCA+, me pagando 4% ao ano, esses 4% é uma taxa real. Por quê? Porque o Tesouro IPCA, ele paga a variação da inflação mais uma taxa real. E quando eu trabalho aqui para vocês uma carteira com 9% ao ano, já é uma rentabilidade real. É apostando numa rentabilidade de 9% ao ano, já descontando a inflação. A nossa inflação hoje, ela está na base de 2,9% nos últimos 12 meses. Eu acho que baixou um pouco, 2,88%, uma coisa assim. Ela está baixa hoje, mas isso não quer dizer que isso vai permanecer no decorrer dos anos. A gente vive numa economia que a gente precisa buscar investidores. E a nossa taxa de juros, ela tende a subir no longo do tempo. Isso vai mexer com a nossa inflação também. Então, como a gente não tem como prever o que vai acontecer para o futuro, a gente precisa sempre, pensando na aposentadoria, proteger o nosso poder de compra e pensar também na inflação. Então, a gente tem que trabalhar com taxas reais, tá ok? Taxas de rentabilidade real, sempre taxa real de rentabilidade, tá ok? Então, vamos lá, eu vou pedir a vocês que peguem papel e caneta para que eu possa falar para vocês os números e vocês anotarem, porque eu gostaria muito que depois da nossa live vocês entrassem no site do Tesouro e fizessem essa simulação, tá ok? Talvez vocês não vão conseguir fazer a simulação aqui com a taxa de uma carteira diversificada, porque é necessário ter aí uma calculadora financeira,
mas eu espero que vocês confiem aqui na planejadora financeira de vocês, tá ok? Então vamos lá. Eu vou fazer a simulação para 10 anos, para 20 anos e para 30 anos. Vou dar um tempinho para vocês buscarem papel e caneta e dar um olá aqui pro pessoal. Kleber, seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo à nossa live. Qualquer dúvida é só vocês perguntarem, que eu estou aqui para responder as dúvidas de vocês e ajudar cada um de vocês a atingir o seu primeiro milhão. Então, se esse é o seu projeto financeiro, eu, como planejadora financeira, tenho a obrigação de te ajudar a atingir, tá ok? Mas é importante sempre que vocês saibam que o planejador, ele tem apenas 50% da responsabilidade, os outros 50% é do investidor, é do cliente. Eles precisam saber também que eles têm essa responsabilidade, precisam tomar as atitudes certas, seguir orientações e tudo mais, tá bom? Espero que vocês já tenham pego papel e caneta. Vamos lá para a nossa primeira simulação. 10 anos. Então, digamos que você tenha um horizonte de tempo de 10 anos para investir. Então, como é que ficaria? Quanto que eu preciso, Elaine, poupar hoje, acumular hoje, para atingir R$1 milhão em 10 anos, sendo que eu estou começando do zero, eu não tenho nada, eu estou zerada. Eu quero começar hoje a investir para atingir o meu primeiro milhão, para me aposentar com R$1 milhão na minha carteira. Então, para 10 anos, levando em consideração uma carteira extremamente conservadora, rentabilizando 4% ao ano, vocês vão precisar investir por mês o valor de R$ 6.794,58. Nossa, Elaine, tudo isso? Isso é o meu salário. Gente, como eu falei, quando a gente tem pouco tempo para investir, não adianta, você vai ter que trabalhar em cima do montante. Então, vocês têm que aumentar o valor dos aportes para conseguir atingir R$1 milhão. Levando em consideração que 10 anos é um prazo muito pequeno para atingir R$1 milhão. Então, você vai ter que aumentar o valor do aporte. Então, se você for investir no Tesouro IPCA+, por exemplo, pagando 4% de taxa real ao ano, você precisa investir R$ 6.794,58. Agora, se você escolher fazer uma carteira, montar uma carteira diversificada, com pelo menos 10% em renda variável, um pouco em ativo atrelado ao IPCA e um pouco ali atrelado à taxa Selic, chegando aí numa rentabilidade de 9% ao ano, nesses mesmos 10 anos, você vai ter que investir apenas R$ 5.233,25. Então, veja que já baixou aí mais de R$1.000, né? Mais de R$1.000. Só de você ter diversificado a sua carteira. Então, mesmo que você seja um investidor conservador, mesmo que você tenha essa aversão à perda, você pode ali trabalhar no sentido de colocar um pedaço dos seus investimentos em renda variável e aumentar a rentabilidade. Que aqui, o que a gente fez? A gente aumentou a rentabilidade, por conseguinte, você reduziu o valor dos aportes mensais. Continuamos com o mesmo prazo de 10 anos, só que como a gente trabalhou uma carteira diversificada, colocando uma pequena parte em renda variável, a gente aumentou a rentabilidade da carteira como um todo e conseguimos aí reduzir, no mínimo, R$1.000 nos seus aportes mensais. Então, só para recapitular, prazo de 10 anos, horizonte de tempo de 10 anos, com rentabilidade de 4% ao ano, seria equivalente a um Tesouro IPCA+, que você pode adquirir através do programa Tesouro Direto. Você teria que poupar mensalmente R$ 6.794,58. Uma carteira diversificada com no mínimo 10% em renda variável e ativos atrelados ao IPCA e à taxa Selic, conseguindo aí uma rentabilidade de 9% ao ano de taxa real,
a gente consegue investir, ou seja, aportes mensais de R$ 5.233,25 para o prazo de 10 anos. Então, digamos que você começou tarde, está quase se aposentando, mas você queria se aposentar com R$ 1 milhão. Então, são esses os valores que você precisa acumular, tá certo? Então, vamos lá, então, para a nossa segunda simulação com prazo de 20 anos, ou seja, um horizonte de tempo mais... Dá para respirar melhor, 20 anos, dá para a gente trabalhar melhor isso aí. Então, eu espero que vocês tenham anotado a primeira simulação. Quem anotou, fala ok, por favor, coloca um joinha. Vamos para a nossa segunda simulação com um horizonte de tempo de 20 anos. Então, trabalhando as mesmas taxas, 4% ao ano, numa carteira hiper, mega, super conservadora, onde você investe apenas em títulos do Tesouro Direto, Tesouro IPCA+, 4% ao ano, e uma carteira diversificada, ainda conservadora, mas diversificada, com pelo menos 10% em renda variável, que garante aí uma premissa, né? Uma expectativa de 9% ao ano. Então, como é que ficaria? Qual seria o valor dos meus aportes mensais? Quanto é que eu preciso acumular todos os meses para atingir o meu primeiro milhão? Será que é impossível? Com 20 anos, eu acho que eu já consigo reduzir bastante o valor dos meus aportes, não é verdade? O que vocês acham? Vou fazer uma enquete aqui com vocês. Vamos ver o que vocês acham. Com 4% ao ano, quanto que vocês acham que precisam acumular mensalmente? Coloca aí, R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000. Para 10 anos é 6. E para 20 anos, será que só reduz pela metade? Seria 3.500, 3.350? O que vocês acham? Coloquem aí no chat para eu ver que vocês estão antenados, que vocês estão ligados aqui na live. Vamos lá, pessoal. Vou dar um tempinho aí para vocês digitarem. Eu quero ver se vocês estão antenados. Será que eu aumentando aí o meu prazo para 20 anos, eu apenas reduziria pela metade o valor dos meus aportes? Ou será que reduziria mais do que a metade? Então, vamos lá. Bom, 20 anos, então dobrei o meu prazo com a mesma rentabilidade real de 4% ao ano, investindo de uma forma ultra, mega, super conservadora no Tesouro IPCA+, e protegendo o meu dinheiro, o meu capital da inflação, eu precisaria acumular mensalmente, e aí o Luizinho colocou aqui aproximadamente R$ 4.500. Nossa! E aí, quem dá mais? Quem acha que é menos? Quem acha que é mais? Vamos lá, antes de eu dar a resposta de vocês. Quanto é que vocês teriam que acumular todos os meses num Tesouro IPCA+, para atingir R$ 1 milhão daqui a 20 anos? Vamos lá? Bom, vou dar a resposta para vocês então. Então, vocês teriam que acumular durante esses 20 anos o valor de R$ 2.739,48. R$ 2.739,48 acumulados mensalmente durante o prazo de 20 anos, com uma rentabilidade de 4% ao ano, rentabilidade real de 4% ao ano, num Tesouro IPCA+, ultra, mega, super conservador. A Luciane colocou 4 e os dois erraram, é R$ 2.739,48. Então, com 2.700, você já consegue aí visualizar o seu primeiro milhão. E agora, como é que ficaria então esse aporte mensal se eu tivesse uma carteira diversificada com pelo menos 10% ali da minha carteira em renda variável, em fundos imobiliários, em ações? E ontem, aqui no Instagram, eu fiz uma live explicando, pessoal, como fazer para investir através de fundos imobiliários. Além da live de ontem, que eu expliquei sobre os fundos imobiliários, eu também estou postando áudios diários durante essa semana toda sobre
os investimentos em fundos imobiliários. Então, como é que você pode começar com pouco a investir neste tipo de investimento, que é um investimento de renda variável, onde você ganha ali aluguéis recorrentes. Então, eu recomendo que vocês se inscrevam lá no canal Realização Financeira, no Telegram. O link está aqui na minha biografia. E ouçam os áudios anteriores, a partir de segunda-feira eu já coloquei áudio. Então, coloquei áudio segunda, terça, hoje. E até domingo a gente vai estar conversando, ou seja, eu vou estar mandando áudios para vocês explicando passo a passo como é que vocês fazem para ganhar dinheiro com fundos imobiliários. Então, eu recomendo que vocês façam parte desse canal se vocês quiserem realizar os projetos financeiros de vocês, tomar boas decisões financeiras. Lá você tem a possibilidade de ter uma planejadora financeira à sua disposição, te dando dicas para que você possa tomar boas decisões financeiras. Claudion, seja bem-vindo. Então, vamos lá. Uma carteira conservadora com 10% em renda variável, com uma expectativa de rentabilidade de 9% ao ano, durante 20 anos, quanto eu preciso poupar todos os meses, investir todos os meses na minha carteira para atingir o meu primeiro milhão, o meu primeiro milhão de reais, ou para chegar na minha aposentadoria com 1 milhão na minha conta bancária. Então, quanto é que vocês acham que eu deveria acumular todos os meses? Então, se 4% ao ano, num Tesouro IPCA, eu preciso acumular R$ 2.739,48, numa carteira diversificada com 10% em renda variável, me permitindo uma rentabilidade de 9% ao ano, eu vou precisar acumular e investir todos os meses o valor de R$ 1.554,11. Já começou a ficar legal, né? Eu acho que já está cabendo no bolso. Então, R$ 1.554,11 já dá para a gente trabalhar e investir todos os meses para atingir o nosso primeiro milhão, para se aposentar milionário. O que vocês acham? Luizinho está colocando aqui, gente, ó, áudios muito esclarecedores, realmente. Então, super recomendo que vocês estejam lá no canal, aproveitem essa oportunidade que eu estou dando a vocês de ter aí uma planejadora financeira especialista em investimentos à disposição de vocês, ajudando a tomar boas decisões financeiras. Bom, o Luiz colocou aqui aproximadamente R$ 1.500. Então, acertou, quase em cheio. Então, R$ 1.554,11 acumulados mensalmente numa carteira conservadora, porém diversificada, onde pelo menos 10% do seu patrimônio está dentro da renda variável. E vocês conseguem, gente, investir 10% em renda variável de forma também conservadora. Os investimentos em fundos imobiliários, por exemplo, é muito mais conservador, ou seja, muito menos arriscado do que o próprio investimento em ações. Por quê? Porque ele tem uma volatilidade muito menor, ele oscila muito menos. Então, você sente menos e ele tem um potencial de rentabilidade muito bom, muito significativo na sua carteira, tá bom? E até investir em empresas, você tem a possibilidade de fazer esse investimento de uma forma um pouco menos arriscada, por assim dizer. A gente tem um instrumento de investimento em renda variável, através de ações de empresas, que são os ETFs, que são fundos de índices que são negociados direto em bolsa, que te dá uma diversificação muito grande ali. Então, vocês conseguem ganhar com a variação, com a média das melhores empresas da bolsa e ainda assim estar ganhando com esse tipo de investimento, que é investimento em ações. Então, tem essa possibilidade. Eu vou até marcar aqui uma live para a gente conversar sobre os investimentos em ETF. Se vocês quiserem que eu faça uma live específica sobre ETFs, que são os fundos de índice que você pode investir e ganhar aí a média do mercado de ações, coloquem um okzinho aí para eu saber que é interessante para vocês, tá bom? A Luciane colocou aqui, agora sim, estou no Telegram com você. Ai, que bom, Luciane, fico muito feliz. Espero que esteja gostando dos áudios, eu espero que eu esteja atendendo a expectativa de todos.
Luizinho, já dá para pensar em morar em Dubai. 1 milhão de reais. Já dá para começar a respirar, né? Alexandre entrou, seja muito bem-vindo, Alexandre. A gente já fez aqui a simulação para 10 anos, como atingir o primeiro milhão em 10 anos. Fizemos também a simulação, acabamos de completar aqui a nossa simulação para investimentos no horizonte de tempo de 20 anos, focando em atingir o primeiro milhão, ou seja, se aposentar com uma carteira milionária. Então, você tem possibilidade de fazer isso de uma forma ultra, mega, super conservadora e também uma possibilidade de fazer isso de uma forma também conservadora, porém um pouco mais arrojada, por assim dizer, investindo ali 10% do seu patrimônio em renda variável. Então, eu coloquei aqui só para poder situar o Alexandre do que a gente está falando. A gente está montando aqui algumas projeções aqui de como a gente conseguiria atingir o nosso primeiro milhão. Então, nós fizemos aqui a projeção para 10 anos, com uma rentabilidade real de 4% ao ano, num Tesouro IPCA+, ou 9% ao ano, numa carteira diversificada, com pelo menos 10% em renda variável. Fizemos também a simulação para 20 anos, um horizonte de tempo de 20 anos, com 4% de rentabilidade real num Tesouro IPCA, numa carteira de tesouros IPCA+, que são aqueles ativos atrelados ao IPCA, que protegem o poder de compra do seu dinheiro, que são emitidos pelo governo federal e são negociados através do programa do Tesouro Direto para todos os investidores, pessoas físicas que tenham um CPF e uma conta bancária. Tá bom? E fizemos também a simulação para 20 anos com uma carteira diversificada, com uma expectativa de rentabilidade de 9% ao ano, uma carteira diversificada, porém conservadora. Vamos fazer agora a nossa simulação para um horizonte de 30 anos. 30 anos já é um tempo legal, né? Bom, se você está começando hoje e você tem 30 anos, ou se você tem 30 anos de idade, vai estar se aposentando ali na beira dos 60, então você tem esse tempo para pensar na sua aposentadoria. Então, quanto maior for o nosso horizonte de tempo, menor será o valor que a gente vai precisar acumular hoje, que a gente vai precisar direcionar para a nossa carteira de independência financeira, para a nossa carteira de aposentadoria. E aí você também pode escolher investir de uma forma ultra, mega, super conservadora, através de títulos públicos atrelados ao IPCA, ganhando aí uma rentabilidade de 4% ao ano, ou montar uma carteira diversificada, também conservadora, porém com 10% de ativos do seu patrimônio em renda variável. Então, você tem essas duas possibilidades, são as possibilidades que eu trouxe para vocês. Lembrando que não são as únicas, tá bom? Vocês podem montar várias outras estratégias. Quanto maior o conhecimento de vocês sobre investimentos, maior tende a ser o perfil arrojado de vocês e vocês tendem a assumir maiores riscos. Quanto maior o risco, maior a rentabilidade, por conseguinte, vocês atingem o primeiro milhão muito mais rápido, tá bom? Mas aqui eu quero tratar com vocês, eu acredito que a grande maioria aqui esteja começando. Então, para a gente começar, a gente precisa começar com um pé, depois a gente coloca a metade do outro pé e por aí vai. É importante que a gente comece certo, sempre respeitando o nosso perfil de investidor. E hoje eu estou trabalhando aqui com vocês com um perfil conservador. Para quem está começando, normalmente começa-se conservador. A gente não conhece muito bem, não sabe muito bem como é que funciona, não entende muito bem o mercado, não acredita muito, não confia. Então, a gente precisa começar de forma conservadora e é por isso que eu estou trabalhando com vocês aqui essas duas possibilidades de chegar ao primeiro milhão de forma conservadora, tá bom? Então, vamos lá para os nossos 30 anos, horizonte de tempo de 30 anos, para atingir o primeiro milhão de reais, ou se aposentar com 1 milhão de reais na sua conta bancária. Então, quanto vocês precisariam poupar e investir hoje para atingir o primeiro milhão, investindo num título atrelado ao IPCA,
como Tesouro IPCA+. Então, quanto que vocês precisariam poupar e investir hoje para atingir o primeiro milhão no horizonte de tempo de 30 anos? Vocês precisariam desembolsar todo mês o valor de R$ 1.454,51. Percebam que para 10 anos, numa carteira ultra, mega, super conservadora, investindo apenas em títulos públicos, eu precisaria de mais de R$ 6.000 para poder chegar no meu primeiro milhão em 10 anos. Já em 20 anos, eu posso investir R$ 2.700 e eu consigo atingir o meu primeiro milhão investindo apenas em títulos públicos. Então, super mega conservadora. Então, sem colocar o meu dinheiro em risco, eu consigo chegar ao meu primeiro milhão investindo R$ 2.739 com um horizonte de 20 anos. Já com 30 anos, tendo um horizonte de tempo de 30 anos, o valor do meu aporte desce pra caramba, né? Então, numa carteira hiperconservadora, investindo apenas em títulos públicos, eu precisaria investir R$ 1.454,51 durante 30 anos, com uma rentabilidade real de 4% ao ano, que eu chegaria à minha aposentadoria milionária. Então, recapitulando aqui para vocês, 30 anos, horizonte de tempo de 30 anos, com uma rentabilidade real, ou seja, já descontada a inflação, de 4% ao ano, eu precisaria investir R$ 1.454,51 para me aposentar com R$ 1 milhão na minha conta bancária, tá certo? E como é que ficaria se eu fosse conservador, mas se eu aceitasse correr um pouquinho mais de risco e colocasse 10% do meu patrimônio em renda variável? Também de uma forma conservadora, investindo ali em ETFs, 10% em renda variável, 5% em fundos imobiliários, 5% em ETFs, ali, por exemplo, num BOVA11, que replica ali a média, né, dos ganhos das maiores empresas negociadas na Bolsa. Então, se eu fizesse isso, quanto é que eu precisaria acumular todos os meses? Um horizonte de tempo de 30 anos, ok? 30 anos no meu horizonte de tempo, com uma rentabilidade de 9% ao ano, numa carteira diversificada, porém conservadora, com apenas 10% do meu patrimônio alocado em renda variável, eu precisaria aportar, ou seja, investir todos os meses o valor de R$ 583,30. R$ 53,30 numa carteira conservadora durante um horizonte de tempo de 30 anos. Eu me aposentaria com R$ 1 milhão na minha conta bancária. E agora, pessoal, quero que vocês coloquem aí no chat, dá ou não dá para ficar milionária sendo servidora pública? Dá ou não dá para me aposentar com R$ 1 milhão sendo servidora pública e investindo apenas R$ 583,30 por mês? O que vocês acham? Quero saber de vocês. E agora, vamos todos ser milionários? Todos chegando à aposentadoria com R$ 1 milhão na conta? Quero joinha de cada um de vocês, né? Vamos lá, pessoal. Eu quero saber se agora eu só tenho amigos milionários. Se todo mundo desse Instagram agora, que acompanha o Rico do Zero no Instagram, já tem como projeto financeiro se aposentar com R$ 1 milhão na conta, aportando por mês R$ 583,30. A Luciane colocou que sim, o Alexandre colocou que sim, e eu abençoo a carteira de vocês, tá certo? Eu tenho certeza que se o R$ 1 milhão for um projeto importante na vida de vocês, se isso for importante para vocês,
com certeza vocês vão atingir o projeto financeiro de cada um de vocês. É só vocês terem disciplina, definirem essas premissas que eu acabei de colocar para vocês, definirem qual é o montante que você quer atingir, qual é o horizonte de tempo que vocês têm, qual é a rentabilidade que vocês vão almejar, que vocês vão querer determinar ali na carteira de vocês, ter como premissa, e saber quanto é que vocês têm que aportar todos os meses. Quanto maior o valor dos aportes, mais rápido vocês chegam ao objetivo. Quanto mais diversificada for a carteira de vocês, um pouco mais arrojada, maior será o valor que vocês vão acumular e menor será o tempo necessário para chegar ao seu primeiro milhão. O Paulo colocou um joinha, eu tenho certeza, milionário na veia. A Luciane colocou, eu sou servidora pública há 16 anos. Então, muito legal, Luciane. Eu sou servidora pública vai fazer 19 anos. 19 anos. Então, é isso aí, gente. Servidor público também pode ser milionário, tá? Eu acabei de provar isso para vocês. E eu tô aqui para ajudar cada uma de vocês. Eu vou pedir a vocês que compartilhem essa live com os amigos, tá ok? Eu sei que cada um de vocês tem outros amigos servidores também. E eu vou pedir que vocês compartilhem essa live para que eles também tenham esse conhecimento e possam almejar também chegar à aposentadoria com R$1 milhão na conta. A Luciane colocou aqui, se soubesse dessa informação antes. É verdade, Luciane. A educação financeira ela não é disseminada. Graças a Deus isso está mudando agora, né? A gente tem vários educadores financeiros na internet, pessoas assim de extrema qualidade, passando muito conteúdo de valor. É só vocês buscarem da maneira correta. E sempre, gente, sempre olhando para o que é importante para vocês. Então, todas as decisões que vocês forem tomar sobre investimentos ou qualquer área da vida de vocês, vocês têm que ter sempre como centro vocês. Então, o seu objetivo, o seu horizonte de tempo, o seu perfil de investidor, tá bom? Não sigam orientações de outras pessoas se vocês ainda não se conhecerem. Primeiro vocês se conheçam como investidor, saibam exatamente quem vocês são, como é que tem que ser os seus investimentos, o que vocês aceitam, o que vocês não aceitam, para que vocês possam fazer a coisa da maneira correta, tá bom? A Luciane colocou aqui, pode repetir o valor para 30 anos? Então, 30 anos, repetindo aqui, a pedido da Luciene, horizonte de tempo de 30 anos. Numa carteira hiper, mega, super conservadora, apenas com títulos públicos atrelados ao IPCA, com rentabilidade de 4% ao ano, uma rentabilidade real de 4% ao ano, vocês vão precisar poupar e investir todos os meses o valor de R$ 1.454,51. Já se vocês montarem uma carteira diversificada com no mínimo 10% em renda variável, e pegando essa parte de 10% em renda variável e diversificando em ações e fundos imobiliários, pode ser 5% em ações, 5% em fundos imobiliários, de acordo com o que fizer mais sentido para você. Mas colocando pelo menos 10% em renda variável, conseguindo aí atingir uma rentabilidade de 9% ao ano, vocês só vão precisar acumular e investir todos os meses o valor de R$ 583,30. Tá bom, Luciene? Então vamos lá, o Alexandre colocou, mas teria um valor de aporte até R$1.000 para chegar em 1 milhão em 10 anos, com uma carteira mais arrojada? Bom, Alexandre, então, se você é um investidor arrojado, né, isso quer dizer que você aceita correr um pouco mais de risco com os seus investimentos. Então, para o investidor arrojado, normalmente, a parte de renda variável ela tende a ser superior a 30%. Isso pode dar aí, num prazo de 30 anos, uma rentabilidade anual de mais de 15%. Então, você consegue chegar ao seu primeiro milhão num espaço de tempo bem menor, tá? Se você é um investidor mais arrojado. O Alexandre colocou aqui, teria uma dica para modelo de carteira para investir R$1.000 por mês durante 10 anos para chegar em R$1 milhão. Olha só, Alexandre, recomendação de carteira,
não dá para fazer sem saber o seu perfil, sem saber as suas necessidades, sem saber a sua vida hoje, como é que está a sua estabilidade, se você tem filhos, se você tem necessidade de liquidez. Isso tudo requer, para montar uma carteira de investimento da forma certa, né, dentro de um planejamento financeiro, é importante que a gente saiba algumas coisas, tá? Então, não é simplesmente falar para você, coloca 30% na ação X ou tantos por cento no fundo Y. Não é bem assim que funciona. É importante que a gente conheça. Eu, como planejadora financeira, eu tenho responsabilidade ética nesse sentido, então eu não poderia aqui falar para você qual seria a carteira ideal para você, porque eu não sei. Sinceramente, eu não sei o que você precisa hoje. Mas eu vou te fazer um favor, eu acho que vai te ajudar aqui. Tá? Eu vou fazer o cálculo aqui para você para achar qual seria a rentabilidade que você deve ter como benchmark, que você deve ter como alvo para atingir o seu primeiro milhão. Então, você está falando para mim que você quer atingir um patrimônio de R$1 milhão no prazo de 10 anos, correto? Então, para 10 anos, você tem 120 meses para aportar. E você quer colocar o valor de R$1.000 por mês. Vamos lá, quanto tempo? 120 meses, 10 anos, R$1.000 por mês para atingir R$1 milhão. Então, você precisaria de uma rentabilidade mensal real, tá ok? Já batendo a inflação, você tem que buscar como premissa de rentabilidade na sua carteira como um todo. A sua carteira ela tem que performar com rentabilidade de 2,86% ao mês, tá bom? Então, você tem que montar uma carteira que te proporcione uma rentabilidade mensal de 2,86%, tá bom? Para poder atingir o seu primeiro milhão num horizonte de tempo de 10 anos, colocando R$1.000 por mês. Essa rentabilidade de 2,86 num horizonte de 10 anos, tendo aí uma carteira aí com pelo menos 30% em renda variável, escolhendo bem as suas ações, é claro, e mesclando ali com fundos imobiliários, você consegue sim atingir o seu objetivo. Consegue aí uma rentabilidade de 2,9 ao mês numa carteira diversificada. Basta você buscar uma carteira certa, adequada para você, tá bom? Então, eu espero já ter te ajudado. O Alexandre colocou aqui, show. Então, de nada, Alexandre. Ele agradeceu. Bom, então, eu espero que tenha atendido aí e espero que você entenda que dentro da ética do planejamento financeiro eu não poderia jamais aqui dizer quais seriam os ativos que você deveria investir, tá bom? Sem antes fazer toda uma anamnese da sua vida para saber quais são realmente as suas necessidades e até para alertar mesmo, porque às vezes a gente acredita que não precisa, por exemplo, de uma reserva de emergência. E é necessário que todos, até nós que somos servidores públicos, precisamos sim ter uma reserva de emergência em ativo seguro e líquido, que esteja atrelada à taxa de juros, tá bom? Por mais que a taxa de juros hoje esteja em apenas 3% ao ano. Isso é muito importante. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Teve a pergunta do Alexandre, eu respondi, show. A Luciane colocou, adorei. Gente, fico muito feliz mesmo de ter atendido a expectativa de vocês. E eu vou reforçar aqui o pedido que eu já tinha feito para vocês encaminharem essa live para os amigos, para os servidores públicos, para as servidoras públicas. O Instagram está me avisando aqui que falta apenas 20 minutinhos. Eu só quero agradecer pela participação de cada um de vocês. Alexandre, me manda essa pergunta no direct, porque eu não vou ter como responder aqui, tá bom? E aí eu respondo para você, ou então eu boto nos stories, porque aí pode ser a pergunta de outros colegas também. Tá bom? Eu estou vendo aqui que você está me fazendo uma pergunta, acho bastante pertinente, acredito que eu posso te ajudar. Ok? Um forte abraço!